Hoje a nossa parada é em Nova York, a cidade que nunca dorme. E nós vamos mostrar para vocês o que pra gente foi mais importante escolher para visitar e para passear. Pode vir! Começamos nosso passeio visitando um dos maiores símbolos da cidade, a famosa Estátua da Liberdade. E só para lembrar, foi um presente dos franceses. Foi projetada pela mesma dupla Frédéric Berthoud e Gustave Eiffel, que criaram também a Torre Eiffel. Apesar do frio e do vento, nosso tempo na ilha foi maravilhoso. A vista de Manhattan é linda demais. Também aproveitamos para visitar o museu, onde aprendemos mais um pouco sobre a história e curiosidades da estátua. Uma dica: para você visitar a Estátua da Liberdade, precisa pegar um barco. Sai a cada 30 minutos e é recomendável fazer o agendamento com antecedência. Entre passagem pelo raio-x, que é a segurança, o passeio de barco e a visita na ilha, nós gastamos quase 3 horas. Nossa segunda parada foi Wall Street, o centro de força e poder financeiro de Nova York. Queríamos parar para tirar uma foto com a famosa estátua do touro e tocar no testículo. Dizem que dá sorte, né? Mas a fila era grande demais. Então nos contentamos com a foto rápida e meio improvisada. A poucos passos dali, chegamos ao Memorial do 11 de setembro. Localizado no mesmo espaço onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, hoje o memorial contém 2 grandes fontes, com os nomes daqueles que perderam a vida, escritos em toda a sua lateral. Mesmo tanto tempo depois da tragédia, esse lugar ainda provoca uma grande emoção. Logo ao lado, visitamos uma obra-prima arquitetônica que se chama Oculus. Além de ser uma estação de metrô, é também um lindo centro comercial. Não perca a oportunidade de apreciar as esculturas de bronze ao redor do monumento, um ótimo lugar para fotos. Depois de uma pausa para o almoço, encaramos uma caminhada pela ponte do Brooklyn. Foi emocionante andar por ali, vendo tantos carros e contemplando a vista de um cenário tão lindo da arquitetura da cidade. Esse também é um lugar perfeito para fotos inesquecíveis e, melhor ainda, é gratuito. E o dia ainda não terminou. Tivemos pique ainda para ver Aladdin, um dos melhores shows da Broadway. Encerramos o nosso primeiro dia no meio das luzes, dos telões gigantes e da muvuca da Times Square, um dos locais mais famosos do mundo para celebrar a passagem de ano. Começamos nosso segundo dia em Nova York com uma deliciosa caminhada tranquila pelo Central Park. Esse lugar é surreal. Natureza, trilhas, pontes, fontes, lagos, patos, esquilos, charretes com seus cavalos, pista de patinação e até zoológico, rodeados de arranha-céus e museus maravilhosos. Muito lindo e limpo. Depois de quase 1 hora de curtição no parque, chegamos ao famoso Museu Americano de História Natural. Foi uma emoção estar no lugar que foi usado como cenário no filme Uma Noite no Museu, em 2006. O museu é muito grande e bem dividido em setores, desde insetos e minerais, povos do mundo, animais terrestres, aquáticos, até um enorme setor com fósseis de dinossauros. E essa foi a parte que nós mais gostamos. Não é um museu só para adultos. Vimos muitos grupos em excursões de escolas e famílias com crianças bem pequenas. Passamos umas 3 horas e não conseguimos ver tudo. Depois de um almoço rápido, ali na rua mesmo, a nossa parada foi no Rockefeller Center, parte do fantástico grupo de prédios de Radio City, lugar com uma arquitetura única. Nesse prédio ainda funciona hoje produção de TV e rádio
Inclusive, o programa de comédia Saturday Night Live, que revelou os maiores comediantes de TV e cinema dos Estados Unidos. Viemos para ver a vista da cidade no Top of the Rock, no 67º andar do prédio. Que vista! O Empire State Building parece ainda mais grandioso e o Central Park se estende até onde os nossos olhos alcançam. É sem dúvida um dos melhores lugares para ver a cidade lá do alto. E se tínhamos passado frio no Central Park, dessa vez o vento chegou a um novo patamar. E por falar em frio, aproveitamos para apreciar a famosa pista de patinação e o local que recebe também a famosa e gigantesca árvore de Natal. Dali, decidimos pegar o metrô e conhecer o High Line, uma passarela construída sobre uma antiga linha de trem, rodeada por arte, jardins e arquitetura moderna e única. Uma delas é a estrutura futurista do Vessel, um tipo de escadaria em formato de favo de mel, gigante, onde você pode contemplar mais uma vista da cidade lá do alto. Pudemos apreciar o pôr do sol e o fim do dia com chave de ouro. Nosso terceiro dia começou em um dos maiores museus de arte do mundo, o Metropolitan. Que lugar impressionante! Passamos quase 4 horas admirando tumbas egípcias antigas, esculturas, obras antes e depois de Cristo. Mas para nós, o ponto alto da visita foram as coleções de obras-primas de artistas como Van Gogh, Picasso, Renoir, Rembrandt, Miró, Monet, Caravaggio e Sargent. Esse lugar é um verdadeiro tesouro de história e arte, simplesmente maravilhoso. Depois, demos um belo salto até Hunters Point South, em Queens, para pegar um barco que navega o rio Hudson em redor de Manhattan. O passeio dura mais ou menos 1 hora e custa só $4,50. A vista da cidade e das pontes é algo espetacular. O barco faz 5 ou 6 paradas e a última é em Wall Street. Fica uma dica, programe-se para você ir no final do dia para ver o pôr do sol. Esse é um passeio pouco conhecido, barato e que descobrimos e decidimos fazer para fechar o nosso último dia de uma maneira inesquecível. Três dias, memórias inesquecíveis e uma cidade que realmente nunca dorme e nunca deixa de surpreender com sua beleza, cultura e energia. Nova York, você foi incrível! E você, qual é o seu lugar favorito nessa cidade? Algo te surpreendeu na nossa viagem? Conta para nós nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais aventuras.